Fala galera, beleza? Aqui é o Israel, ou Iso para os íntimos, e o episódio de hoje é... Definitivamente esse não é um filme simples. Ele está sendo encarado por muita gente como algo mais mainstream porque ele tem o nome Coringa ali no título, mas ele não parece nem um pouco um filme mais pra massa. Ele tem uma pegada muito mais artística, então ele tá dividindo pra caramba as pessoas que foram assistir. E curiosamente eu ainda não vi, deve ter, mas eu ainda não vi alguém que desgostou completamente desse filme. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Eu gostei e não gostei, como tá no título. E, primeiramente falando, quais são as partes que eu gostei no filme? A direção, a fotografia, a escolha de cores. Inclusive, eu tenho algo a dizer a respeito das cores, que ainda bem que tem alguém usando cor para mostrar um ambiente mais sórdido, um ambiente mais sério. Porque eu já meio que tô cansado quando o cineasta apenas tira a saturação de cor para passar uma sensação mais séria, uma sensação mais sórdida. Eu, pessoalmente, gosto muito quando cores vivas, sabe, são usadas de forma a causar impressões diferentes na gente. Principalmente impressões sérias, pesadas, porque isso é possível. Diferente do que costuma se pensar, que deixar algo muito colorido pode deixar a coisa muito leve. Mas o Coringa, por exemplo, ele usa muitas cores esverdeadas ou amarelo sujo, sabe, misturado com verde, para deixar essa impressão mais sórdida, essa impressão mais crua e fria e mais realista. E com tudo isso ele consegue te imprimir uma impressão negativa, porque o filme é isso, ele quer que você se sinta mal, ele quer que você sinta a angústia e a tristeza e a opressão que o personagem sente. Então ele usa muita direção para fortalecer isso. Por exemplo, as cenas de violência são extremamente fortes. Apesar de elas não serem o gore que a gente está acostumado com filmes de terror, ou filmes como Deadpool, por exemplo, que acaba sendo mais exagerado na questão do sangue, do desmembramento, elas chocam mais, porque elas são filmadas de uma maneira que o negócio parece real. É uma direção muito crua. A fotografia, ela tá parada lá, como se você estivesse no lugar e que você estivesse vendo aquilo sem muitos cortes e muito close, para você sentir mais a realidade. Por isso choca muito mais do que, por exemplo, Deadpool. Deadpool é filmado de uma forma que deixa engraçado, que é cômico. Outros filmes de terror que vão pro lado da tortura como entretenimento, eles filmam de forma a ser um espetáculo. E o Coringa não, ele trata como se fosse alguma coisa normal do dia a dia. E isso deixa o negócio muito mais macabro, próximo da gente. Por isso que é muito mais fácil de impactar e gerar reações desconfortáveis. Inclusive, eu aconselharia pessoas sensíveis a tomarem cuidado com esse filme. Tem toda uma simbologia muito bem utilizada para a gente sentir mais como o personagem tá caído, tá para baixo, a gente entender mais ele. Por exemplo, aquela famosa escada que ele tem que subir e ele sempre sobe cansado e sempre é filmado de uma forma escura para mostrar que ele tá meio que tentando se erguer porque a sociedade quer que ele finja que não tem os problemas que ele tem e que ainda com os problemas sociais que o cercam, os problemas internos, ele tem que continuar nesse degrau por degrau para ser uma pessoa comum que a sociedade exige dele. E isso mostra o quanto ele se cansa. O que depois é o contrário. Eles deixam a cena bem iluminada, a cena bem colorida. Depois, quando tem a virada e o personagem se transforma naquilo que a gente conhece como Coringa, a iluminação que antes era escura, que antes era suja, muda. O momento em que ele acaba com a última coisa que segurava ele de virar o Coringa, o filme coloca um raio de sol muito forte nele, mostrando a libertação do personagem. Inclusive, as cores dele são diferentes do Coringa que a gente conhece, pelo menos o terno dele. Ele não é roxo, como a gente costuma ver. Aliás, o roxo ele é muito associado a vilões. Podem perceber que vários dos vilões de quadrinhos, eles têm as cores verde e roxo. São cores secundárias que não são tão puras assim, digamos. Mas ele usa vermelho. Por quê? Porque ele meio que se trata como protagonista a partir de agora. Se vocês notarem, geralmente o protagonista veste vermelho. É a cor mais chamativa, mais forte, mais apelativa. É o maior contraste que eles podiam ter com o que o personagem era antes.
Então, escolha de cores novamente ótima. Outro ponto que eu adorei foi a atuação. O Joaquin Phoenix carrega o filme. É um filme, inclusive, que precisava de um ator muito bom, porque ele é o foco na maioria das cenas. Quase não tem coadjuvantes com quem a gente possa se relacionar ou a gente possa passar muito tempo com eles, principalmente porque o filme é sobre a ótica do personagem. O Joaquin Phoenix convence muito de alguém perturbado, parece muito crível. É incrível como ele consegue passar tanta veracidade em todas as facetas desse personagem. Eu confesso que quando assisti da primeira vez, eu achei uma saída muito fácil. O fato dele ter essas questões psicológicas acaba soando como uma maneira fácil de fazer o personagem ter atitudes mais extremas ou mais drásticas depois. Porém, o filme trata isso de uma forma interessante, usando isso como uma forma de crítica, mostrando o descaso que as pessoas que possuem essas características sofrem. O roteiro também faz uma crítica social, uma crítica política muito boa. A segregação ali entre ricos e pobres, mostrando principalmente claramente na cidade, né, visualmente, a divisão e o quão você tem que ir longe para chegar na parte rica da cidade. É cheio de lixo a parte pobre, tem uma infestação de super ratos que desde o começo do filme eles ficam martelando na sua cabeça. E a parte da aristocracia, os políticos, representados na figura do Thomas Wayne, estão meio que nem aí, com o maior descaso para esse tipo de pessoa. E é interessante como eles colocam a culpa disso nas próprias pessoas que estão sofrendo. E isso não tá ali de graça, tá tudo conectado. O descaso dos políticos faz com que os programas sociais que o Arthur depende para ele conseguir ter um tratamento, ele conseguir remédios, eles sejam cancelados. E aí é só ladeira abaixo. E é só uma parte dos problemas dele com os políticos de Gotham. A mãe dele, que é a maior figura de amor, que prende ele ainda à realidade e à parte mais leve da vida, ela sofre muito com o descaso do Thomas Wayne, porque ela foi uma ex-empregada dele e ela vive mandando cartas pedindo ajuda dele para ela e o filho dela. E é legal como o filme fica passando e martelando várias vezes que as cartas não voltam, que não tem resposta, que isso não dá em nada, desde o começo do filme. É bom a gente sentir isso e não só ser dito. Ele faz muito bem isso, aliás. Esse filme todo faz a gente sentir tudo que está acontecendo e não simplesmente falarem. Aliado a tudo isso, ele sofre injustiça no trabalho, porque ele é considerado o estranho e, inclusive, um toque interessante da direção é que os colegas de trabalho dele não sentam perto dele, ele está sempre encolhido ali num canto. Ele sofre com preconceito nas ruas, no metrô, em todo lugar que ele vai por causa do jeito que ele é. E ainda assim, eu achei um toque muito interessante como, apesar dos distúrbios dele, ele se preocupa com as pessoas e mostrar um papelzinho que tem uma explicação da condição dele. Isso deixa a gente se apegar um pouco mais ao personagem, porque vê que ele tá preocupado em não incomodar as pessoas. Na verdade, ele quer fazer as pessoas rirem, quer alegrar as pessoas. Esse que é o objetivo dele. E ser exaltado por isso, porque ele quer ser reconhecido, ele quer que reconheçam o talento dele. Principalmente a pessoa que ele mais admira, que é o apresentador do talk show lá, que eu esqueci o nome do personagem, desculpem. E, aliás, desde o começo do filme, com uma cena relacionada a esse apresentador, mostra que ele tem um certo, como eu posso dizer, desprendimento da realidade, e o filme vai brincando cada vez mais com isso. E você fica meio confuso de o que é real, o que não é. Isso foi uma ótima sacada do filme. Mas basicamente é isso, ele sofre decepções, inclusive relacionadas à pessoa que ele admira, e isso vai cada vez mais impactando ele e fazendo com que ele se sinta mais indignado com toda essa situação das pessoas, do Estado, de tudo. E é nessa parte que o filme peca pra mim, porque com tudo isso que eu falei, já era mais do que o suficiente pra ele ter a transformação em Coringa. Tudo isso já era suficiente pra quebrar o personagem, pra cidade, Gotham, as pessoas, o estado, tudo quebrar o personagem. E eu acho que o roteiro acaba se esforçando tanto, além do limite, pra você compreender os motivos dele e o porquê que ele virou aquilo, que acaba ficando exagerado. Eu senti como se o roteiro estivesse me chamando de burro e esfregando na minha cara vários e vários motivos, um atrás do outro, ficava repetitivo até, tentando tornar mais crível e mais talvez relacionável o motivo de ele ter feito o que fez. E passou do ponto, essa é a minha crítica, principalmente com a revelação final.
por mais que ela faça uma conexão com o universo do Batman, ela era totalmente desnecessária. Tudo que tinha acontecido antes já era mais do que o suficiente para ele fazer o que ele fez. Já eram motivações muito fortes, já eram motivações incrivelmente relacionáveis e compreensíveis. Essa não é a única parte que eu acho que exagerou nesse ponto. Inclusive, eu acho que o começo foi meio equivocado nisso, porque ele já começa mostrando o quanto ele sofre. As primeiras cenas já são mostrando negatividade total. Eu acho que isso pode fazer com que espectadores achem que esse começo seja forçado pra gente já sentir pena do personagem desde o começo. Eu, pessoalmente, também não sou um grande fã dessa decisão, mas também não acho algo tão grave assim. Preferia que fosse menos desde o começo. Deixa eu me acostumar um pouco com o personagem primeiro. Eu vi gente dizendo que, mas a revelação final foi pra mostrar que a mãe dele, ela não é tão boazinha assim, e isso acaba quebrando a última ligação dele com uma realidade mais light, né? Uma realidade mais calminha, mais feliz. E isso é o estopim final, assim, para ele virar o Coringa. Eu acho uma ideia interessante, aliás. No trailer, parecia muito que simplesmente a mãe dele ia morrer pelo descaso do governo, e isso ia fazer com que ele jogasse tudo pro ar. Mas eu achei que teve uma volta enorme para apenas essa ideia. E, aliás, eu tentei evitar grandes spoilers, mas aqui eu vou ter que entrar em detalhes, tá bom, gente? Então, colocar que talvez ele seja o filho do Thomas Wayne para reforçar ainda mais a indignação dele e dar ainda mais motivação para ele é muito exagerado. Tudo que já tinha aparecido antes já era muito mais do que necessário. Já era o suficiente para ele odiar o Thomas Wayne. Meio que nem precisava. E isso acaba tirando a minha imersão no filme. Acaba me afastando do que estão querendo passar. E o que eu vou falar agora não exatamente é um defeito, mas eu sinto falta de algum contraponto no filme, porque a gente vê tudo só sob a ótica do Arthur e pode acabar parecendo que o que ele tá pensando é o correto, que não tem algum outro caminho. A pessoa que faz o contraponto no final, que é o apresentador do talk show que ele admira, não tem força nenhuma, porque pro Arthur ele é um hipócrita, ele é uma pessoa horrível e a história, a direção, trata ele como um hipócrita, uma pessoa horrível, e as coisas que ele fala que tem um fundamento interessante é logo descartado, é logo, não, isso é besteira. Essa pessoa não sabe o que ele passou, então é besteira. Eu acho interessante quando tem dois pontos fortes colidindo entre si e a discussão fica mais interessante. Porém, eu entendo que era pra ver só o lado do Arthur, que naquele momento ele estava extremamente decidido e durante todo o filme a gente vê o que ele acha, o que ele vê. Poderia ter um contraponto que seria mais interessante, a história ganharia mais com isso, tem uma justificativa na própria história. Muita coisa fica em aberto e te faz pensar de o que é real ou não, porque é tudo do ponto de vista do Arthur, então a gente não sabe se ele estava imaginando, se ele estava vendo de verdade, e isso é muito bom pra te imergir no lado psicológico do personagem. É uma ótima escolha pra gente sentir ainda mais o quão confusa é a cabeça dele. Mas tem toda uma discussão que tá rolando aí, se esse filme tá glamourizando as atitudes extremas que ele tomou, e eu acho que é muito fácil de ter essa visão, mas ele não é um filme simples, como eu falei no começo. Ele é um filme que quer dizer mais do que ele realmente aparenta. Ele não é direto ao ponto, então uma parcela da população com certeza deve interpretar dessa forma, porém é algo mais complexo o que está sendo dito ali. E aliás, seria bem difícil não acabar daquele jeito, porque o objetivo do filme é você entrar no personagem, entrar na cabeça dele, entrar nos sentimentos dele, sentir o que ele sente, então seria muito difícil o filme não terminar daquele jeito. Mas essa é a parte mágica desse filme, ele faz você pensar sobre vários assuntos a respeito disso, faz as pessoas discutirem vários assuntos, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha acrescentado algo. Continuem debatendo sobre esse filme e sobre outros filmes também, porque o debate é muito bom, gente. E como sempre falo, se puderem, deem uma olhada no meu mangá The Hunters. Nas minhas redes sociais tem links para a leitura online gratuita. Eu aconselharia dar preferência para o site Zines, porque nele está a versão mais atualizada e completa. Então é isso, falou, até mais. Boa semana para vocês.